Você já se pegou ignorando uma ligação telefônica? Não porque está ocupado, mas porque simplesmente não está a fim de conversar? Ou talvez alguém te convide para um café e, em vez de aproveitar a oportunidade, você hesita, pesa o esforço e decide que ficar em casa na sua cadeira favorita soa muito melhor. Se isso soa familiar, você não está sozinho. E, mais importante, você não está quebrado. Na verdade, essa mudança silenciosa que você está sentindo, o impulso de se afastar, de ser mais seletivo, de passar mais tempo sozinho, pode ser uma das decisões mais saudáveis que você está tomando nesta fase da vida. Há um mito circulando por aí que diz que ser social é sempre bom e se afastar é sempre ruim. Mas vamos desafiar essa ideia por um momento. Porque quando você realmente presta atenção em como seu coração se sente, como sua energia responde e o que seu espírito realmente precisa, você pode descobrir que dar um passo para trás não é um problema a ser resolvido. É a sabedoria finalmente se manifestando. À medida que envelhecemos, nosso mundo se torna mais silencioso. Mas nesse silêncio, algo profundo acontece. Começamos a nos ouvir novamente. Depois de décadas de barulho, responsabilidades e cuidar de todos os outros, finalmente temos a chance de perguntar: o que eu realmente quero agora? Quem me faz sentir seguro, visto e compreendido? E às vezes a resposta honesta é: ninguém. Não hoje. E tudo bem, vamos mais fundo. Nos seus anos mais jovens, a vida era um movimento constante. Trabalho, criação de filhos, eventos sociais, tarefas, aniversários, casamentos, obrigações empilhadas sobre obrigações. As pessoas iam e vinham o tempo todo, e a conexão era quase automática. Mas agora as coisas são diferentes. O telefone toca menos. A casa está mais silenciosa. E nessa quietude, sua alma começa a se manifestar. Ela diz coisas como: você não precisa ir, ou essa conversa não te nutre, ou está tudo bem deixar essa pessoa se afastar. Uma das maiores razões quais as pessoas começam a evitar os outros à medida que envelhecem é simples. Seu filtro emocional se torna mais claro. Você viveu o suficiente para saber que tipos de energia te drenam e que tipos te restauram. Você pode sentir em seu corpo quando alguém está apenas falando com você, em vez de realmente se comunicando. Você pode perceber a diferença entre ser ouvido e apenas ser tolerado. E quando você passou décadas suportando interações superficiais, sorrisos falsos ou relacionamentos unilaterais, chega um momento, geralmente suave e não percebido, em que você simplesmente para de participar. Não é amargura, não é frieza, é clareza. E sejamos honestos, a energia emocional se torna mais valiosa com o tempo. Quando você era mais jovem, podia ir a 3 eventos em um fim de semana, conhecer 10 pessoas novas, ficar acordado até tarde conversando e, de alguma forma, ainda funcionar no dia seguinte. Mas agora, um único jantar barulhento pode te deixar com a sensação de que correu uma maratona. Não é apenas físico, é psicológico. O constante ajuste, sorrir, acenar e estar ligado para os outros, isso é trabalho, e você já fez sua parte. Então, em vez disso, você começa a escolher a paz. Uma caminhada no parque sozinho, um almoço tranquilo com um amigo de confiança, uma rotina matinal que não envolve se atualizar com ninguém, exceto você mesmo. E aqui está a bela verdade. Essa paz é sagrada, é curativa, e ninguém precisa validá-la além de você. Você vê, o que parece evitação do lado de fora é muitas vezes um profundo cuidado interior. É a decisão de não gastar mais energia em relacionamentos que parecem forçados, ou conversas que não levam a lugar nenhum. É decidir que seu tempo, sua presença e seu coração não estão mais disponíveis para aluguel a pessoas que não os tratam com cuidado. Não se trata de afastar as pessoas, trata-se de se aproximar de si mesmo. Agora, essa mudança no comportamento social também vem de algo que raramente falamos, mas sentimos profundamente: a perda. Com a idade vem a realidade natural e dolorosa de perder pessoas, parceiros, irmãos, amigos. Alguns partem, outros se afastam, alguns simplesmente crescem separados. E cada vez que isso acontece, seu mundo emocional muda. Talvez você costumasse conversar ao telefone todas as noites com sua irmã. Talvez seu melhor amigo da igreja tenha se mudado ou falecido no ano passado. E de repente, aquele espaço em seu coração parece silencioso, vazio, sensível. E aqui está a verdade que a maioria não dirá em voz alta. Reconstruir essas conexões exige uma energia que você pode não ter mais. Não se trata de desistir, trata-se de honrar o que foi perdido. Algumas pessoas não querem começar novas amizades aos 70 ou 80 anos.
Não porque não possam, mas porque aprenderam o profundo custo do amor e da perda. Elas aprenderam quão frágil e sagrada a conexão realmente é. E às vezes, elas preferem sentar-se nesse silêncio do que arriscar outra desilusão. Há também algo mais que acontece à medida que você envelhece. Você se torna um pouco mais honesto, um pouco mais protetor, um pouco mais você. Você para de dizer sim apenas para fazer os outros felizes. Você para de explicar suas escolhas para pessoas que não as entenderiam de qualquer maneira. Você para de se desculpar por precisar de espaço. Porque quando você passou uma vida inteira sendo disponível, sendo acomodativo, sendo aquele em quem os outros se apoiavam, não é mais apenas aceitável dar um passo para trás. É necessário. Essa auto-honestidade é uma forma de liberdade. Quando você não finge mais gostar de coisas que não gosta, ou mantém pessoas por perto por culpa, você recupera algo que sempre foi seu, mas frequentemente foi deixado de lado: seu próprio bem-estar. Agora, algumas pessoas podem dizer, mas isso não vai me deixar sozinho. É uma pergunta justa, mas aqui está um pensamento. Solidão nem sempre é sobre estar sozinho, é sobre estar desconectado, mesmo em uma sala cheia de pessoas. E o lado oposto também é verdadeiro. A solidão pode ser profundamente nutritiva quando é escolhida. Quando você passa tempo consigo mesmo, não porque ninguém quer você por perto, mas porque você quer estar consigo mesmo. Isso não é solidão, isso é alinhamento. Então, se você está percebendo que não tem vontade de sair tanto, que seu telefone não está vibrando com planos, ou que você simplesmente está mais à vontade na sua própria companhia, isso não significa que algo está errado. Pode significar que algo finalmente está certo. Você conquistou este capítulo. Cada cabelo grisalho, cada ruga, cada manhã silenciosa, esses são os sinais de uma vida que aprendeu. Aprendeu o que importa. Aprendeu o que dói. Aprendeu quem vale seu tempo. E, acima de tudo, aprendeu que estar sozinho não significa estar abandonado. Significa estar livre. Há algo maravilhosamente não dito que acontece quando você envelhece. Seus instintos ficam mais aguçados. Você entra em um ambiente e instantaneamente sente o clima. Ouve algumas palavras de alguém e sabe se estão sendo reais ou não. Você pode sentir quando a presença de alguém eleva seu espírito, ou deixa você se sentindo um pouco mais cansado do que antes. Isso não é paranoia. É a experiência falando através de cada célula do seu corpo. E é por isso que, cada vez mais, você se vê se afastando de certas pessoas e situações. Não porque você está amargo, mas porque você é sábio o suficiente para notar o que não parece certo mais. E aqui está a parte difícil. Nem todos entenderão essa versão de você. A versão que cancela planos, que prefere ficar em casa com um livro ou sentar-se em silêncio na varanda. Algumas pessoas levarão isso para o lado pessoal. Dirão que você mudou, que você perdeu seu brilho. Mas a verdade é, você não perdeu nada. Você simplesmente parou de distribuir pedaços de si mesmo para todos que pedem. Você parou de fingir que gosta de coisas que não ressoam mais. Você parou de sacrificar sua paz para manter aparências. E isso não é egoísmo. Isso é respeito próprio. Você sabe, por muito tempo, talvez até a maior parte da sua vida, provavelmente foi você quem manteve a roda social girando, aquele que ligava primeiro, que lembrava os aniversários, que reunia as pessoas e fazia os planos. E se você for honesto, talvez isso tenha sido exaustivo às vezes. Talvez você nem sempre quisesse entrar em contato, mas o fazia de qualquer maneira porque achava que tinha que fazer. Porque não queria que ninguém se sentisse esquecido. Porque parecia seu papel. Mas agora, você está cansado. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você fez o trabalho pesado nos relacionamentos por anos. E, eventualmente, uma pergunta silenciosa começa a sussurrar em sua mente. Quem está fazendo isso por mim? Se a resposta for ninguém, você começa a deixar ir. Não porque está bravo, mas porque sua alma está pedindo por equilíbrio. Você não quer mais ser a cola que mantém tudo junto. Você quer relacionamentos que também te sustentem. Essa mudança pode parecer solitária no começo. Você pode notar menos mensagens, menos convites. Algumas pessoas podem se afastar quando você para de persegui-las. Mas aqui está a parte mágica. Aqueles que realmente importam, os que amam a versão mais tranquila e autêntica de você, eles ficam. E eles não apenas ficam, eles aparecem de maneiras mais profundas. Eles te encontram onde você está. Eles não te pressionam a ser quem você era há 10 anos.
Eles amam o você que não precisa mais se apresentar. E esse é o tipo de conexão que realmente importa agora. Não quantas pessoas você pode reunir ao seu redor, mas quão seguro você se sente ao redor dos poucos que permanecem. Envelhecer não faz seu coração menor, faz com que ele se torne mais discernente. Você não tem mais tempo ou energia para águas rasas. Você quer profundidade, verdade, respeito mútuo. Você quer conexão sem a performance, sem o barulho, sem o estresse de ser alguém que você não é. Você provavelmente também notou o quanto se tornou mais sensível ao seu ambiente. Salas lotadas, música alta, conversas triviais com estranhos, tudo isso agora tem um custo diferente. O que costumava parecer emocionante agora parece esmagador. O que costumava ser divertido agora parece exaustivo. Isso não é um defeito, é seu sistema nervoso pedindo por gentileza, por espaço, por silêncio. E assim você diz não com mais frequência. Você sai mais cedo. Ou você não vai de jeito nenhum. E em vez de se sentir culpado, você começa a sentir alívio. Seu corpo também desempenha um papel em tudo isso. Talvez suas costas doam depois de sentar por muito tempo. Talvez suas articulações não sejam tão perdoadoras. Talvez restaurantes barulhentos te deem dores de cabeça. Ou a ideia de passar horas em pé em uma festa simplesmente não pareça mais valer a pena. Isso não é fraqueza. Isso é realidade. Seu conforto físico importa. E honrá-lo não é um sinal de fragilidade, é um sinal de maturidade. Você conquistou o direito de construir uma vida que funcione para você agora. Um ritmo que se encaixe na sua energia, não um que a esgote. E vamos falar sobre tempo, porque o tempo começa a parecer diferente uma vez que você atinge uma certa idade. Não são apenas horas em um relógio, é moeda. Você sente isso, você sabe disso. Uma hora passada com alguém que te drena é uma hora que você nunca vai recuperar. Então você se torna mais consciente. Você se pergunta, é assim que eu quero passar minha tarde? Isso me deixará me sentindo bem ou vazio? E se a resposta não for clara, você não força. Você deixa o convite passar, não porque você não se importa, mas porque você se importa o suficiente consigo mesmo para escolher sabiamente. É incrível como essa mudança pode ser poderosa. Quando você finalmente para de viver para as expectativas dos outros, você começa a viver para você. E não há nada de errado com isso. Na verdade, pode ser a coisa mais honesta que você já fez. Algumas pessoas chamam isso de se afastar, mas talvez, na verdade, seja chegar. Chegar na sua própria vida, no seu próprio corpo, no seu próprio ritmo. Totalmente presente, sem barulho, sem desculpas. Agora aqui está uma verdade que não dizemos em voz alta com frequência suficiente. Ser seletivo com sua energia não é o mesmo que ser frio. É bondade voltada para dentro. É proteger a vida que você construiu, a paz que você encontrou, a suavidade que você conquistou. Você sabe o que foi necessário para chegar aqui. Os anos, as lágrimas, as lições. E agora que você chegou, você tem o direito de sentar e descansar. Você não precisa entreter todos que batem à sua porta, literal ou metaforicamente. Você não precisa manter velhas amizades apenas porque elas existem há muito tempo. Você não precisa ir a lugares que não se sentem bem mais. Este é o seu capítulo. E neste capítulo você decide o que se encaixa, o que fica e o que não pertence mais. Há uma beleza nessa simplicidade. Você não persegue mais, você não prova mais, você não se apresenta mais. Você é, você descansa, você se cura. E nesse espaço, nessa quietude, as pessoas certas te encontram. Não porque você foi à procura, mas porque você fez espaço para o que realmente importa. Há uma força silenciosa que cresce dentro de você à medida que os anos passam. Uma espécie de bússola interna inabalável. Ela não grita, não exige, mas te guia suavemente em direção ao que parece certo e longe do que não parece. E uma das realizações mais profundas que ela traz é esta. Você não precisa mais ser tudo para todos. Talvez você costumasse ser aquele que suavizava as discussões familiares. Aquele que entrava em contato primeiro, que lembrava os aniversários, que se certificava de que todos se sentissem vistos. Você era a cola, a ponte, o coração da sala. Mas agora, você se vê perguntando, quem faz isso por mim? E às vezes, a resposta dói. Ninguém. E é aí que a mudança acontece. Não por ressentimento, mas por despertar. Você para de se sobrecarregar. Você dá um passo para trás, não porque parou de se importar, mas porque começou a se importar um pouco mais consigo mesmo. Esse tipo de mudança pode ser chocante.
Pode até parecer egoísta no começo, especialmente se você passou a maior parte da sua vida cuidando dos outros. Mas aqui está a verdade. Limites não são muros, são portas. Eles deixam entrar apenas o que te nutre. E isso inclui pessoas. Porque à medida que você envelhece, percebe que nem todos que estiveram na sua vida merecem permanecer nela. Algumas pessoas amavam a versão de você que nunca dizia não. Algumas amavam o cuidador, o animador, o pacificador. Mas quando você começa a honrar suas próprias necessidades, algumas das pessoas desaparecem. E tudo bem. Deixe-as ir. O que você está fazendo não é rejeição, é refinamento. Você não está empurrando as pessoas para fora. Você está criando espaço para a paz, para o descanso, para a autenticidade, para uma verdadeira companhia que não parece trabalho. Você para de medir sua vida social pela quantidade de pessoas ao seu redor e começa a medi-la pela profundidade com que se sente visto. Você aprende a amar as conversas que não te deixam exausto, as visitas que parecem fáceis, os silêncios que não são constrangedores, mas confortantes. E isso não significa que você se torna um eremita, não significa que você rejeita todo mundo. Significa que você se torna intencional. E com essa intencionalidade vem a alegria. Um tipo de alegria mais lenta, mais silenciosa, mais profunda. Esse é o verdadeiro coração de tudo isso, profundidade. Nesta fase da vida, você não está mais interessado em superficialidades. Você já ouviu conversa fiada o suficiente para durar uma vida inteira. Você já acenou com a cabeça em conversas vazias, riu de piadas que não eram engraçadas, sorriu em meio ao desconforto. Agora, você quer significado, e se não conseguir encontrá-lo, está disposto a ficar sem. E sabe de uma coisa? Isso é saudável. A sociedade moderna empurra uma narrativa de que a conexão constante é o objetivo. Mais amigos, mais ligações, mais eventos, mais mensagens. Mas às vezes a conexão se parece com sentar na sua varanda ouvindo o vento nas árvores. Às vezes se parece com uma xícara de café devagar, sozinho, envolto em um cobertor, coração aberto. Às vezes, a conexão é interna, você se conectando a você mesmo. E quando você finalmente cria espaço para esse tipo de conexão, algo notável acontece. Seu sistema nervoso se acalma, seu sono melhora. Você para de se preparar para impactos emocionais. Sua energia começa a se reabastecer no silêncio. Você se sente mais criativo. Você pensa com mais clareza. Seu corpo relaxa. Isso não é coincidência. Isso é cura. Você não está se afastando do mundo. Está se voltando para dentro, em direção às partes de você que estavam ocupadas demais para falar quando a vida era barulhenta. Há até ciência para apoiar isso. Estudos mostram que reduzir o estresse crônico, especialmente aquele que vem da sobrecarga social, pode diminuir a inflamação, melhorar a saúde do coração e aumentar a longevidade. Quando você se afasta de conversas tóxicas, de amizades unilaterais, de ambientes emocionalmente caóticos, seu corpo responde. Você se sente mais leve. Sua respiração se aprofunda. Você para de viver no modo de luta ou fuga. Você começa a prosperar e você começa a confiar mais em si mesmo. Confiar que seu não é válido, que sua necessidade de espaço não é um defeito, que dizer eu não quero ir não precisa de justificativa. Você chega a um ponto em que para de se explicar, não por arrogância, mas por paz. Você simplesmente não deve mais a ninguém uma versão de si mesmo que está cansada, esticada ou desconectada da sua própria verdade. Aqui está a bela ironia. Quando você para de tentar tanto para estar disponível, presente, agradável, você se torna mais magnético. As pessoas certas começam a aparecer, silenciosamente, suavemente, sem precisar de nada de você. Elas trazem sua presença completa, seus corações reais, sua própria sabedoria conquistada. E você as encontra nesse espaço inteiro, não pela metade. Esses relacionamentos são menos numerosos, mas são mais ricos. Você pode conversar menos frequentemente, mas quando o faz, isso te nutre. Há respeito mútuo, sem jogos, sem expectativas drenantes. Apenas duas almas, acompanhando uma a outra para casa. Então, se você notou seu círculo encolhendo, não entre em pânico. Se seu telefone não toca tanto, se você cancela planos com mais frequência, se prefere passar o dia em silêncio do que fazer conversa fiada, não é uma crise, não é isolamento, é chegada. É sua vida finalmente se ajustando ao seu espírito. Você passou décadas sendo tudo para todos. Agora é a sua vez, seu tempo, seu direito sagrado de dizer eu escolho a paz. Isso não te torna rude, ou frio, ou difícil. Isso te torna inteiro. E é algo que vale a pena proteger.
Então aqui está minha mensagem para você, de uma alma para outra. Você não está se afastando da vida. Você está entrando nela de forma mais honesta. Você não está se tornando antissocial. Você está se tornando você mesmo. E se esse é o desejo, a tranquilidade, silêncio, calma, então honre isso. Porque, afinal de contas, depois de todo esse tempo, depois de tudo que você passou, não é isso que você conquistou. Não mais barulho, não mais caos, mas uma vida que finalmente se encaixa. Uma vida que se sente gentil, amável, real. E se essa mensagem ressoou com você, se fez você se sentir um pouco mais visto, um pouco menos sozinho, então não deixe que seja a última vez que conversamos. Clique no botão de curtir, deixe um comentário abaixo sobre qual parte tocou seu coração e não se esqueça de se inscrever. Este espaço que estamos criando é só para pessoas como você. Sem pressão, sem performance, apenas conversas reais. Conexão real. Um brinde a viver uma vida nos seus próprios termos. Um brinde a menos barulho, mais significado. Menos obriga